Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. A foto mostra uma lanterna sem pilhas recentemente lançada no mercado. Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo usuário. Para isso, ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento, como está mostrando na figura. Como no interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona. Ao agitá-la, o usuário faz um ímã cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da bobina faz aparecer nela uma corrente induzida que percorre e acende a lâmpada. O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são respectivamente. Bem, o que acontece? Nós temos uma bobina e existe um ímã que está entrando e saindo de dentro dessa bobina. Bem, o que acontece? O ímã produz um campo magnético. O ímã, ele produz um campo magnético. E bem, o que acontece? Esse campo magnético, quando ele está variando em um certo condutor, em uma certa região do condutor, eu vou gerar uma corrente elétrica de forma que corrente dividido pela resistência é igual ao negativo da variação de fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Ou seja, variando o fluxo magnético, né? O que é o fluxo magnético? É basicamente aqui a intensidade ou as linhas de campo que passam por essa bobina. Eu mexendo esse ímã, né, para frente e para trás, o que vai acontecer? Essas linhas irão variar em uma certa região dessa minha bobina. Variando, eu vou gerar uma corrente. Bem, essa relação aqui vem do chamado indução eletromagnética. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou induzindo uma corrente elétrica, né, através de um campo magnético. Então, uma indução eletromagnética. Agora, tem que saber que tipo de corrente que eu vou acabar gerando. Pois bem, este negativo aqui, ele indica que a corrente elétrica gerada vai ser sempre oposta à variação do fluxo. Ou seja, fazendo um exemplo mais simples, se eu pegar uma espira só e pegar o ímã naquela configuração, sul-norte, eu aproximar, ele vai gerar uma corrente elétrica de forma que vai gerar um campo que vai tentar fazer com que esse ímã seja afastado. Se eu tentar afastar o ímã, essa mesma espira, ela vai querer produzir daí uma corrente elétrica que vai agora não querer afastar, mas querer aproximar o meu ímã. Então, se o meu ímã tenta se aproximar, a espira vai querer afastar. Se eu tentar afastar, a espira vai querer aproximar, sempre oposta à variação do fluxo, né? E bem, para eu conseguir gerar essa força, vai depender do sentido da corrente. Para eu gerar uma força em sentido oposto, eu vou ter que criar uma corrente em sentido oposto. Então, o que acontece? Quando eu afasto, eu tenho uma corrente para uma direção, para um sentido. Quando eu aproximo, a corrente ela inverte o seu sentido. Que aqui eu acabei fazendo errado sem querer. Ela inverte o seu sentido, para inverter, no caso, a força que ela tem que aplicar. Então, eu vou estar sempre tendo uma corrente que vai, conforme o tempo passa, essa corrente ela vai estar sempre oscilando de um positivo para um negativo. Esse tipo de corrente aqui não é uma corrente contínua, é uma corrente alternada. Então, o que vai ter aqui, alternativa letra A. O que faz gerar a corrente elétrica é a indução eletromagnética. E a corrente vai ser do tipo alternada. Ela vai alternando de um positivo para um negativo. Sempre, né? Nessa situação. Pois o ímã se aproxima e afasta alternadamente. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês.
Quaisquer dúvidas, mandem nos comentários ou para o e-mail aqui abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.